Unboxing! Tá chegando nos cinemas Memórias do Esclerosado, filme que estreia no dia 8 em várias praças no Brasil. É um filme que foi super premiado já, inclusive fechou de Gramado, né? Levou vários prêmios. E eu tô aqui agora para conversar com a Thaís Fernandes e com o Rafael Correia, que são os diretores do longa-metragem. Muito obrigado por ter aceitado o convite, para bater um papo comigo sobre esse filme que é tão bacana, tão interessante e que deve ser visto nos cinemas. Então, bem-vindos aí ao nosso papo aqui na Manac 21. Obrigada, gente, que agradece o espaço. Obrigado pelo convite. Começar então pelo começo, né, como sempre, né, porque é importante a gente saber qual foi o start dessa ideia do documentário. Para quem ainda não pôde assistir, né, a Memória de Esclerosado então conta a história do Rafael, né, que descobriu em 2010, né, o diagnóstico, né, de esclerose múltipla, e ele conta essa história nesse documentário com a Thaís Fernandes, que também co-dirige o filme, e é um filme que trata com humor, trata com leveza, trata de forma séria, de forma engraçada o assunto. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? De como também, né, surgiu a ideia de como foi misturar tudo isso, né? Com quadrinho também, né? Com animação, misturar tudo isso para fazer esse filme. Vou deixar pro Rafa. Então, eu sou cartunista desde criança, né? Desde os 10 anos eu queria ser cineasta e cartunista. E o cartoon eu consegui fazer. E o cinema foi sempre, né, um sonho e realizar depois. Mas, então, quando eu fui diagnosticado com esclerose, eu vi que tinha uma história ali que podia ser contada em forma de quadrinhos, que é o jeito que eu sei contar a história, né? Que eu sei, é a ferramenta que eu domino. Então eu lancei os quadrinhos no Facebook e assim, em 2 dias tinha mais de 2.000 seguidores e muita gente, né, compartilhando e mandando mensagem. E numa dessas mensagens era a Thaís. A Thaís, a gente já tinha trabalhado junto e ela mandou a mensagem: vamos fazer um filme sobre isso aí. E aí, na hora eu aceitei, né, porque, como eu falei, era um sonho trabalhar com cinema. Não imaginei que eu ia ser o personagem, né? Ia contar a minha história no primeiro filme. Mas foi assim, então a ideia nunca foi fazer um filme, um comentário tradicional, mas sim mesclar, né, o quadrinho, o desenho animado, ficção com um documentário. É, É isso. é isso. Já disse tudo. Mas o que que te fez, quando tu viu o quadrinho do Rafael, quando tu viu os cartoons dele, achar que tinha ali algum material para fazer um filme? O que que te levou também? Porque a gente, claro, vê muita coisa legal na internet, mas não tem esse estalo, né? E tu teve esse estalo e que rendeu, né, um filme tão interessante, né? Cara, tem uma coisa que, assim, talvez justamente por eu já conhecer o Rafa antes, né? Acho que a gente acabou se conhecendo melhor fazendo o Memórias, mas eu já conhecia ele. A gente já tinha uma relação de amizade, assim, né? Então eu acho que ter, talvez, 2015, eu acho que foi, né, Rafa? Tu postou Isso. 2015, né? Eu acho que a gente ainda estava entendendo essa relação que a gente tem com as redes sociais e para mim bateu muito assim, puxa, ele tá falando de uma coisa super pessoal que talvez outra pessoa não postaria sobre, né? E de um jeito que o Rafa faz muito especial também, que é com humor, né? Que eu acho que é a grande coisa desse projeto, assim, que não é só desse projeto, isso é o trabalho do Rafa, é assim, né? Eu falei para ele esses dias também, que eu acho, é um talento e eu acho muito eu acho engraçado isso, né? As pessoas acham normalmente que fazer humor é fácil, porque rir é fácil, né? A gente gosta de rir. Então parece que fazer rir é uma coisa que a gente faz assim, né? E não é, né? Muito pelo contrário. Então eu acho que talvez, assim, tentando analisar, porque eu não consigo, assim, dizer objetivamente o que que me passou pela cabeça, mas eu acho que o que me impactou e sempre foi também uma coisa que eu sempre gostei no trabalho do Rafa, é que eu vi, puxa, ele tá falando de uma coisa super complexa, super profunda, de um jeito leve, né? E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né? E eu acho que, para mim, eu acho que é aí que eu vi o potencial disso virar um filme massa, que eu acho que a gente conseguiu fazer, assim.
Acho que o pulo do gato É, do filme também é misturar essas coisas, né, Rafael? Porque vocês têm ali o teu quadrinho, e o teu quadrinho vira também animação, e tem cenas de arquivo também tuas, tem coisas gravadas agora, tem uma pegada também fictícia, né? Ali tem umas cenas ali que são feitas como uma ficção também dentro da história, mas que tem a ver com um fato que aconteceu na tua vida. Então, eu acho que isso também é o pulo do gato do filme, é não ser apenas uma coisa, ele é várias coisas, e o que torna ele um filme de qualidade é que ele é bom nessas coisas também, né? a nossa ideia sempre foi fazer essa mescla, né, de linguagens, e muito disso é porque são vários autores, né, o cinema é feito é uma arte coletiva, então acho que isso propicia, né, esse olhar multifacetado, né. Se eu fosse fazer sozinho esse filme, com certeza ele ficaria mais parecido com os quadrinhos, ou ficaria só a minha cara. E o Memórias não é isso, né? É a soma do trabalho de todo mundo. E tem uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, né? Eu aqui puxando a brasa pro assado do documentário, é que eu acho, talvez no Brasil a gente ainda tenha isso. Eu acho que ainda se tem uma ideia muito cristalizada do que é documentário, né? Acho que a gente ainda, principalmente a galera que vem de jornalismo, que é o meu caso, né? Eu demorei um tempo também para entender que documentário pode ser várias coisas, inclusive reencenar coisas, né? Não é porque não é objetivamente verdadeiro que deixa de ser verdade, enfim. E eu acho que o Memórias faz isso em várias instâncias, né? Primeiro, por se propor uma linguagem de filme assim, e porque ele lida com uma coisa que é muito baseada no ponto de vista que é a memória, né? Quando a gente lembra de coisas, a lembrança ela é muito particular. A gente pode estar no mesmo lugar, no mesmo dia, vendo a mesma coisa, e a gente vai ver coisas diferentes, né? E eu acho que o cinema é isso, e o documentário é isso também. Então, só aqui fazendo a minha defesa do documentário. E é uma coisa interessante porque o filme ele passou no CinePE, né? E já levou prêmios, né, inclusive. E eu acho interessante isso porque foi, talvez, acho que foi o primeiro lugar que vocês passaram o filme, não foi? Foi onde É, estreou. estreou lá em Recife, E em a junho do ano surpresa, passado. talvez, né? A surpresa para vocês, imagino, também de ter levado os prêmios, porque eu imagino que vocês sabiam que o filme estava legal, mas vocês estavam longe de casa também. É um filme super pessoal É, também, Rafael. Então, acho sim, que é surpresa, né? sim, tem muito isso da gente ficar muito tempo fazendo um filme, foi quase uma década. Então tinha uma hora assim que, pelo menos para mim, que eu perdi o senso crítico, né? Uma hora eu olhava e, pá, isso tá bom. Tá lento, tá ruim, tá isso, tá aquilo. Então, quando a gente estreou, claro que a gente imaginava que tava legal o filme, mas eu vou falar assim da minha experiência lá em Recife. Quando eu vi o filme, eu lá, né, na primeira vez com sala lotada, eu fiquei assim, nossa, essa cena tá lenta demais. Aqui não precisava tanto. E quando acabou o filme, né, e as luzes acenderam, tinha uma senhora na minha frente, ela olhou para trás, assim, chorando, e disse, muito bom. E aí eu olhei para frente, assim, tava o Edson Celulari, a Carol Castro, que eram jurados do CinePE, os dois chorando, vieram me abraçar, dizer, a gente tá quebrando protocolos aqui, mas a gente adorou o filme. E aí, a partir daquele momento, eu vi, poxa, ficou bom realmente. É o abraço da plateia também, eu acho que é interessante. Eu pude assistir ele em Gramado. E o legal de ver o filme com a plateia é que a plateia, ela ri junto, ela se emociona junto. Então, o filme tem isso também. E eu não vou entrar em spoilers aqui, porque é curioso, é um documentário, mas tem spoiler, sim. E o filme já começa com spoiler, eu não quero dar esse spoiler. Mas o filme ele começa já brincando um pouco com as expectativas da plateia. Eu acho isso muito interessante. É uma cena que começa ali no banheiro, né? É uma cena forte, e tu acha que é uma coisa e depois é outra. E eu acho que o filme já começa assim, ele já quebra já expectativas a partir do começo. Então, acho que já começa muito bem e depois a gente vai junto com vocês, né? Depois a gente vai com o filme. Eu acho que isso é interessante do filme, ele abrir já dessa forma. A ideia, desde o início, era começar o filme como se fosse um documentário padrão. E a gente quebrar isso e junto com a montagem, né, ir acelerando e colocando elementos. Então, sem dar spoiler também, é mais ou menos isso, é uma quebra de linguagem.
A gente começa como se fosse um dramalhão, assim, como se fosse uma, um filme pesado, mas a gente quebra isso logo no início. Agora, isso, deixa as pessoas curiosas. Não, por isso que eu não quero entrar em spoiler mesmo. O filme começa assim já, os primeiros minutos, mas eu não quero dar spoiler nenhum, né? Para o pessoal poder curtir essa viagem assim desde o início. Acho que a trilha sonora do filme é fabulosa. Ela te coloca dentro daquela história também, tem uma batida muito forte. Como é que foi para fazer também, né? O filme junto, né? Com o pessoal que fez a trilha sonora também. Como é que foi esse momento assim de colocar a trilha no filme que eu acho que fecha muito bem com o que vocês querem contar. O André Paz, né, que é quem assina a trilha sonora, ele teve uma oportunidade que eu acho que é bem rara em fazer cinema, né, que ele acompanhou tudo, né, desde o início, desde as primeiras diárias de gravação, todas as conversas, ele conversou bastante com a gente, o Rafa mandou referência, até ele botar a mão na massa para fazer mesmo, ele teve todo um tempo de pensar sobre isso, né. E eu digo que é raro porque, assim, geralmente a gente não tem dinheiro, né, para pagar uma pessoa para ficar envolvida, né? E não foi o caso também agora. André recebeu, não trabalhou de graça, mas nem de longe o tempo todo que ele ficou envolvido. E então acho que, claro, para além do fato dele ser um artista super talentoso, né, ele teve o tempo de viver com a gente as coisas e ter essa ideia, né? Lembra, Rafa, que acho que a primeira reunião que ele fez com a gente, ele disse, vai, vendo vocês conversar e saber da proposta do filme, eu fiquei com vontade de fazer uma trilha que é meio desconexa, que às vezes perde o ritmo, para brincar um pouco com essa coisa tanto da narrativa quanto do Rafa também se redescobrindo. Então foi uma construção mesmo. Então acho que é aliado ao talento do André também com o tempo que ele teve para fazer isso, assim. E, Rafael, como é que foi pensar essa ideia do karma também, né? Porque quando surgiu esse estalo, né, de colocar essa ideia do karma, do sapo, e o sapo também virar, né, uma figura constante também dentro dessa história, como é que foi esse estalo? Então, no início, né, logo depois do diagnóstico, vem várias perguntas, né, na mente, assim, aquelas coisas que a gente não consegue controlar, né? Pô, o que que eu fiz para merecer isso, né? E na verdade não existe, né? Até tem uma fala de um amigo meu que está no filme que diz é loteria, a doença vai, não é mérito, né? Ou desmérito. Mas nesse momento que eu estava me questionando o que que eu tinha feito de bom, de errado, né? O que que eu tinha acertado, eu me lembrei disso, poxa, eu, vamos dar spoiler? Não Acho precisa que contar pode tudo, dar. É só. mas conta um pouquinho. Tá, tem um sapo na história, né? E esse sapo acaba virando uma, uma representação, né, da esclerose. Mas eu acho que foi a partir daí, de tentar fazer uma avaliação do que eu tinha feito de bom ou de ruim durante a minha vida. E tem uma outra coisa que eu acho legal da gente falar, assim, que eu acho que talvez quem trabalha com cinema sabe, mas quem estiver nos assistindo e não saiba, demora, né, fazer um projeto desses. Tanto demora para a gente conseguir financiamento, mas eu acho também para chegar na história. Para o bem e para o mal, né? A gente ficou 9 anos, 10 anos agora, né? Até conseguir tirar o projeto do papel. E isso também serviu para amadurecer a ideia. E tanto da gente escrevendo isso, mas o Memórias também passou por um laboratório do DocSP, que foi legal também, né? Esses espaços são super importantes para a gente falar em voz alta os nossos projetos, ouvir críticas, ouvir, não, não, é isso aí, esse é o caminho, enfim. Então, é legal falar sobre isso também, né? Porque eu acho que às vezes algumas pessoas pensam que a gente simplesmente é iluminado, tem uma ideia um dia e ela é exatamente desse jeito, né? E não foi o caso. Assim, acho que a gente teve uma longa estrada de construção mesmo, assim. A montagem é outra coisa que é super interessante no filme. Tu assina, Thaís, né, junto com o Jonatas, a montagem, Jonatas Hubert, e fala um pouquinho a respeito disso, como vocês também acharam o filme também dentro da montagem, não sei como é que, o quanto isso já estava no roteiro, né, a maneira como as coisas se conversam dentro da história, quanto vocês acharam ali na montagem também, o quanto de surpresa que a montagem dessa também pode ter. O documentário, geralmente, né, ele
ele não tem tanto roteiro quanto um filme de ficção. Mas como vocês também têm muita coisa, muitos elementos, imagino que muita coisa já tinha no roteiro também. Como é que foi isso? O Memórias eu acho que é um filme, dá pra dizer que ele é um filme híbrido mesmo, né? Assim, ele tem um roteiro, sempre teve um roteiro. Grande parte das coisas que a gente pensou do roteiro continuaram no filme, inclusive de ordem, né, Rafa? É o esqueleto, né? O esqueleto do filme se manteve, mas eu acho que a grande coisa que mudou muito a forma da gente trabalhar foram os materiais de arquivo do Rafa, né? Que era para ser uma coisinha que a gente foi olhar as VHS para procurar uma outra coisa que a gente não achou, e aí descobriu aquele monte de memórias, e que para mim, assim, foi um grande exercício, assim, de pensar cinema mesmo, né? Porque são imagens que foram produzidas para um contexto pessoal muito particular e que ganham outra força, outra narrativa, né? Quando colocadas no filme, né? Então, a gente teve um super trabalho de quebra-cabeça mesmo, né? De ir reordenando coisas, mas eu acho, isso eu já falei outras vezes, né, Rafa? Eu acho que foi muito importante ter os quadrinhos do Rafa como norteador, né? A gente até tinha pensado em botar menos, mas acabou entrando bem mais, né? E eles eram a nossa, meio que o nosso norte, assim, de tipo, não, esse quadrinho vem aqui, para depois vir essa VHS, depois vem essa cena. Então foi super bom ter isso, porque senão tudo é possível, né? O que é maravilhoso e desesperador ao mesmo tempo, né? É muita coisa. Como que a gente ordena isso? Então, Se a gente fosse fazer outra montagem, né, com os mesmos elementos, com as mesmas brutas que a gente tem, ia sair outro filme, né? Assim como várias versões dos vários cortes, né? Eles mudavam um pouco aqui, um pouco ali, mas se transforma em outro filme, né? Se a gente tivesse mais tempo, talvez, né? Ainda bem que não, a gente ia ter outra montagem, outro corte, né? Então tá bom assim, né? Acho que foi tu que falou, né, Thaís, que o filme não, ele não fica pronto, ele estreia, né? eu acho que o Jonatas também fala isso, né? A gente não termina, a gente tem que estrear, porque se for para terminar, a gente não termina nunca, né? E É. vai estrear agora, no dia 8 de maio, nos cinemas brasileiros. Eu tenho até aqui uma listinha aqui de lugares que vai sair, não sei se está atualizado totalmente, mas Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Niterói, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Vai ter sessão especial. Tem uma sessão muito especial também, que dia 30 de maio é o dia da luta, né, de esclarecimento da esclerose múltipla. Então, dia 31 vai estar lá em Belo Horizonte, no Cine Sesc também. Mas Ah, aí a que gente legal. fala disso mais adiante. Boa, então 31 de maio é no Cine Humberto Mauro, que eu estou vendo aqui no nosso Isso. release também. E a gente começou falando do papo aqui, né, dizendo que o filme é divertido e tal, mas depois o Rafael disse que o Edson Celular estava chorando, né? Mas como assim estava chorando? E eu vou dizer, pessoal, sim, é possível chorar. E tem uma fala da Thaís, que eu acho que é bem interessante para a gente amarrar aqui esse papo, que ela fala que o documentário ela pode também imaginar mundos possíveis, né? Eu acho que isso também que emociona muito as pessoas, eu acho, ao ver o documentário de vocês, é imaginar esse mundo possível e se emocionar com isso também. Então, eu queria que vocês, agora, para finalizar nosso papo, convidassem as pessoas para assistirem esse mundo possível, né? Esse Memórias de Esclerosado que está chegando nos cinemas. Recomendo demais, ó, dois dedões para cima. Filme super interessante que foi premiado no Cine PE, premiado em Gramado e agora vai, então, finalmente chegar nos cinemas. Pessoal, por favor, então, convidem as pessoas. Então, pessoal, eu queria dizer que, assim, cinema é muito importante o nosso público na primeira semana. Então, assim, se todo mundo for na primeira semana, o dono do cinema vai acreditar que a gente tem um bom filme e vai manter ele em cartaz. Então, a gente precisa muito, muito, muito do engajamento das pessoas nas primeiras semanas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quem puder, na primeira semana, 8 de maio, estreia, por favor, vão ao cinema. Isso, apoia o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem muita qualidade, né? Mas as pessoas têm que ir ao cinema para valorizar, né? Então, agora em maio, veja na sua cidade se está passando. Então, é uma oportunidade de ver um filme feito aqui, por gente daqui. E na tela Né? grande, que é bem melhor que ver no celular.
Com certeza. E se não estiver passando então na sua cidade também, né? Entre em contato ali nas redes sociais, ó, cadê o Memória Esclerosado? Isso, Pergunta pra gente, peçam. peçam. Que é um jeito e leva. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui no Bate-Papo da Almanac 21. Muito sucesso com o Memória Esclerosado e até uma próxima. Obrigada. Até mais.